Você não percebe, mas existe um gesto silencioso que domina boa parte da vida moderna. O impulso de explicar-se constantemente. Justificar escolhas, emoções, ausências ou mudanças de humor parece educado, até empático. Mas há algo mais profundo por trás dessa necessidade. Um vazio não curado. Uma ferida antiga que nunca recebeu permissão para existir. É o eco de um "não basta ser" internalizado desde cedo. Carl Jung chamou atenção para este padrão. Explicar-se não é apenas comportamento social. É sintoma. Sintoma de desconexão com você mesmo. Cada frase dita para convencer o outro. Cada argumento construído revela abandono interno. Você busca validação externa como quem respira. Sem ela, o mundo parece desabar. E no silêncio da própria mente, a verdade grita. Você nunca aprendeu que basta existir. Crescemos em ambientes onde nossas emoções foram desqualificadas. Você exagera. Não tem razão para sentir isso. Essas palavras se tornam prisões invisíveis. O que sentimos só importa se o outro reconhece, aceita ou permite. E assim nasce o hábito silencioso de justificar-se. A engrenagem de submissão que corrói a autonomia. Um teatro constante, onde a plateia tem mais poder que o protagonista. Cada justificativa é uma tentativa de controlar percepções alheias para não ser rejeitado. Um mecanismo de defesa aprendido na infância, quando a presença dependia de aprovação. A criança que precisava explicar cada emoção para ser segura, carrega isso para a vida adulta. O preço é alto. A própria autoridade interna é sacrificada e a existência se fragmenta em função do olhar do outro. O efeito é devastador. Você não sente livre, mas racionaliza emoções para evitar julgamentos. Cada decisão, cada sentimento passa pelo crivo alheio. O eu se submete ao externo. A autenticidade se perde em argumentos. E a vida se transforma em performance. Jung chamou isso de obstáculo central à individuação. Tornar-se completo exige romper com a necessidade de se explicar. Parar de justificar-se é o início da liberdade. O silêncio surge como resistência. A postura muda e a psique, antes curvada diante da aprovação, começa a erguer-se com a força da autoridade interna. Não é rebeldia contra o outro, mas contra a submissão internalizada. É o despertar de quem percebe que não precisa pedir permissão para existir, sentir ou agir. Essa ferida, profunda e antiga, se revela no corpo e na mente. O impulso de explicar é apenas a ponta do iceberg. No núcleo, está a crença inconsciente de que só se tem valor se outros validarem sua existência. Reconhecer isso é doloroso, porque expõe anos de padrões de concessões e de silêncios forçados. Mas é também o primeiro passo para resgatar a própria verdade. Quando você se permite não explicar, algo muda. O espaço antes preenchido pelo esforço de convencer outros se torna terreno para ouvir a si mesmo. Cada silêncio é uma afirmação. Eu existo, mesmo que não seja compreendido. E é nesse instante que o eixo da consciência se desloca. O poder deixa de vir do externo e volta ao centro do ser. A verdadeira liberdade começa aqui. O silêncio não é ausência, é presença. Cada vez que você deixa de justificar-se, uma força invisível se manifesta. Ela não se mede em palavras, mas em densidade, em alinhamento. Jung sabia. A psique se reorganiza quando o externo deixa de ditar o interno. O ego, antes escravo da aprovação alheia, começa a ouvir a própria voz. E essa voz diz firme: não devo nada para existir. A autoridade interna não é conquistada com racionalizações. Não é diploma, reconhecimento ou consentimento. Surge no instante em que você suporta o desconforto de não ser compreendido. Quando se permite sentir sem explicar, quando mantém limites sem pedir permissão, você se torna um ponto fixo. O mundo percebe essa mudança mesmo sem palavras. Essa presença altera tudo ao redor. Relações baseadas em poder e submissão se dissolvem. Pessoas que dependiam do seu medo perdem influência. A dinâmica se inverte. O silêncio que antes parecia vazio torna-se muro, intransponível. Quem antes controlava você pelo argumento, pelo julgamento ou pela expectativa, agora encontra uma barreira invisível mais sólida.
erguida pelo seu próprio alinhamento interno. A vida se transforma em espaço de autenticidade. Cada gesto, cada decisão, deixa de ser calculado para agradar ou evitar crítica. Você escolhe agir conforme a própria convicção. As emoções não são mais traduzidas em justificativas. Elas fluem como revelação. O mundo reage. A energia que você emite não implora, afirma. E a cada passo a liberdade se consolida, silenciosa, irrevogável. Não é fácil. O velho hábito de explicar-se retorna, sussurrando segurança, pedindo retorno ao conforto da aceitação externa. A ansiedade aparece e o corpo reclama, a mente tenta negociar. Mas é nesse confronto que o crescimento acontece. Permanecer no silêncio, mesmo diante do desconforto, é uma prática de coragem, de presença, de reconquista de si mesmo. Jung dizia que a individuação exige ruptura. O que você precisa deixar para trás não é apenas a necessidade de aprovação, mas a própria noção de que sua existência precisa de permissão. Cada não que você mantém sem justificativa é tijolo na reconstrução do eu. O centro volta a ser você. O mundo de fora ajusta-se a esse novo eixo. E há um paradoxo. Quanto menos você busca ser entendido, mais respeitado se torna. Não por imposição, mas por coerência. O silêncio passa a comunicar o que palavras não podem. Integridade. O indivíduo centrado não reage por medo. Age por alinhamento. Cada gesto torna-se expressão direta da sua verdade. Sem artifícios, sem concessões, sem explicações. O processo é lento, profundo, quase imperceptível, mas inegavelmente transformador. O vazio que antes existia quando você não justificava nada se preenche com escuta interna. Você começa a perceber nuances, medos e desejos antes silenciados. O externo deixa de ditar ritmo. A vida se torna reflexo do interno. E a cada instante, a autoridade que você constrói se manifesta como força silenciosa. Quando você para de justificar-se, o mundo muda antes mesmo de uma palavra ser dita. A energia que você emana deixa de ser submissão e se torna autoridade. Manipuladores perdem o controle. Relações baseadas em dependência emocional se desmoronam. O silêncio não é fuga, é força. Cada ausência de explicação é um gesto de afirmação. Você existe por si, e não para agradar ou convencer. Essa autoridade interna não se impõe, se revela. Não precisa de aplausos ou reconhecimento. O olhar do outro, antes carregado de expectativa, agora encontra alguém inteiro, inabalável. Isso provoca desconforto, às vezes resistência, mas não se trata de agressão, e sim de verdade. Você se torna espelho do que outros ocultam. Coerência, presença e autossuficiência. O poder do silêncio se manifesta em pequenas ações. Dizer não sem explicação, escolher estar só sem culpa, manter limites sem medo. Cada gesto reafirma sua integridade. A ansiedade que tentava empurrá-lo de volta ao hábito de justificar-se perde força. Você descobre que não precisa mais traduzir sentimentos ou decisões em argumentos. Sua existência fala por si, e algo invisível acontece. O mundo começa a tratá-lo de outra forma. Pessoas reagem a essa presença com respeito instintivo. Aqueles que antes duvidavam de você percebem uma consistência que não podem manipular. A hierarquia implícita se altera. O espaço que antes ocupava no teatro de justificativas torna-se território de liberdade. Você não busca a aceitação e, paradoxalmente, a conquista naturalmente aparece. A integridade silenciosa transforma sua percepção do outro. Relações superficiais se dissolvem e você atrai conexões profundas, honestas, alinhadas. Não é vingança ou retaliação, mas filtragem natural. O que sobrevive não depende de medo ou controle, mas de afinidade e respeito mútuo. O silêncio funciona como farol, revelando quem permanece por escolha própria e quem apenas se beneficiava de sua insegurança. O efeito interno é ainda mais poderoso. Cada instante sem justificativa reforça a confiança em si mesmo. A dúvida sobre ser suficiente desaparece, porque você se reconhece. Emoções não precisam mais de tradução, e pensamentos não necessitam de aprovação. A psique se reorganiza. Centro e margem trocam de lugar.
O eixo do seu ser volta a ser você e isso altera tudo: presença, decisões, relacionamentos, visão de mundo. Mas não é um caminho sem resistência. O velho hábito retorna, sussurrando medo de rejeição, lembrando décadas de condicionamento. Nestes momentos, o silêncio se torna prática espiritual, um exercício consciente de permanecer inteiro, sem ceder, sem explicar, sem pedir permissão. Cada vez que você resiste, cada vez que mantém-se no eixo, a liberdade se consolida invisível, mas inabalável. Se esta mensagem tocou a sua mente, se provocou desconforto ou clareza, saiba que algo dentro de você já começou a acordar. Continue o caminho do despertar, não negocie sua presença, e muito menos a sua verdade. Permita-se existir sem justificativa. Inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro dos próximos conteúdos.